Hebreus. Hebreus. Está ouvindo? Fala de novo o capítulo. Som. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Amém? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Nós vamos entrar no assunto hoje sobre maturidade espiritual. Eu botei um tema sobre metamorfose espiritual. Depois eu vou estar falando para os irmãos o que representa a metamorfose, ou o que é uma metamorfose, como ela acontece. São 4 passos para acontecer uma metamorfose. Tá, irmãos? O que tem a ver? Isso tem na Bíblia? Tem sim, irmãos. A gente vai ver que tem e é muito profundo isso. Tá? Hebreus capítulo 5, versículo 11 diz assim, olha: do qual muito temos que dizer. Difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestre, pelo tempo, ainda necessita de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessita de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Não está experimentado na palavra da justiça. Porque é o quê? Menino. Mas o mantimento sólido é para o perfeito, os quais, em razão de costume, têm os sentidos, olha só, os sentidos, né? Sabe que o homem tem 6, a pessoa tem 5 sentidos, né? Temos 5 sentidos. Então ele está falando de sentido, aquilo que nós percebemos, vemos, tá? Então ele está falando o seguinte: mas o mantimento sólido é para o perfeito, os quais em razão do costume têm um sentido exercitado para discernir tanto bem como mal, Isso aí. Podemos estar, já está sentado, né? Glória a Jesus. Irmãos, eu vou estar trazendo a interpretação dessa carta de Paulo aos Hebreus, e este ensinamento, que ele venha moldar a nossa vida, a nossa forma de pensar, Carme, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus e com as pessoas, com a palavra de Deus, e como até mesmo exercitar os dons espirituais. Se tem uma coisa que é bem bacana, uma coisa que é bem legal de se ver, é uma formação ou uma pessoa preparada, apta para exercer qualquer tipo de função que é dada a ela com excelência. Se nós olhamos para o mundo material e temos ali um profissional gabaritado que estudou, se formou na faculdade, vamos dizer, um médico, e depois ele vai exercitar ou exercer o seu ofício. E quando ele exerce o ofício com perfeição, com excelência, com prazer, ele se torna uma pessoa muito comentada, muito conceituada, uma pessoa que todo mundo vai querer ele ou ela, uma pessoa que transmite uma segurança, uma confiança, uma maturidade espiritual, uma maturidade para aqueles que vão ser atendidos por aquela pessoa. E no mundo evangélico, no mundo espiritual não é diferente, irmãos. No mundo espiritual não é diferente. Uma pessoa instruída
na justiça de Deus, na palavra de Deus. Nós vemos aqui justiça de Deus, na palavra de Deus, que exerce o ofício com uma grande capacitação dada por Deus e com uma grande maturidade por Deus, ele consegue ajudar muitas outras pessoas a crescerem também espiritualmente. E não é de se admirar, porque em Provérbio ele ensina: anda com sábio e se tornará sábio. No mundo diz: ande com os porcos, o farelo come. Dependendo do tipo de pessoa que você se relaciona no mundo espiritual, ou nós vamos ser espirituais, ou nós vamos ser carnais. Só tem essas duas formas: carnal e espiritual. Interessante que a forma espiritual e madura no cristianismo, no evangelho, irmãos, é diferente da forma humana, sabe? Do ciclo humano. Denilson, diaconisa Denilson, é diferente. Porque no convívio humano, uma pessoa madura, uma pessoa experiente, nós vamos ver que ela é uma pessoa de longa data, já tem bastante tempo de vida, muitas vezes já tem cabelo branco, já passou por várias etapas na sua vida, já sofreu vários tipos de eventos na sua vida. Mas isso no mundo físico, isso é uma pessoa madura. Mas nem sempre essa pessoa madura no mundo físico pode ser aplicada no mundo espiritual como madura. E a prova disso que nós estamos lendo é o texto de Hebreus capítulo 5. E esse capítulo 5, se você ler, está falando de Melquisedeque, está falando da pessoa de Jesus, está falando dos antigos rudimentos, ensinamentos que os hebreus herdaram no início ali de Abraão. Deus separou Abraão, pai de muitas nações. Do patriarca Abraão veio as 12 tribos. Abraão, ele foi o que venceu os 4 reis, e ele deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. E você só vê ali a história de Melquisedeque depois em Hebreus, que é rei de Salém, que é uma tipifiguração do próprio Senhor Jesus, de Cristo. E se você analisar de Gênesis até o cumprimento da vinda do Senhor Jesus Cristo, os hebreus receberam muitas doutrinas, muitos ensinamentos, e dentre elas a lei. E a lei redige o povo de Israel de ser um povo, uma nação diferente, diferenciada, separada. Eles recebem em suas mãos preceitos, ensinamentos, e aqueles ensinamentos vai mostrar para eles o caminho da promessa, a terra prometida. E ele diz nos seus ensinamentos como: não matarás, não roubar, não furtarás, não furtará, roubar a mesma coisa, não adulterarás, não cobiçar a mulher do próximo, amarás teu Deus sobre todas as coisas, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Né? E dentre esses 10 mandamentos ainda tem mais outros mandamentos que completa 613 leis. Então os fariseus, eles foram ensinados nesses rudimentos, nesses ensinamentos. Quando Cristo vem e aparece, traz o que? Uma nova doutrina, um novo ensinamento. E ele não está abrogando, destruindo a lei, mas ele está trazendo um ensinamento novo. Porque antigamente, para você ser perdoado por Deus, o povo, quando pecava, por exemplo, eles tinham que levar um novilho. E aquele novilho era sacrificado, colocava-se a mão sobre aquele novilho, era sacrificado aquele novilho, e era oferecido como sacrifício de expiação pelo pecado da pessoa. Mas depois a pessoa pecava de novo.
e haveria uma necessidade de um cordeiro novamente. E tinha todo o ritual, toda uma instrução para eles seguirem. Agora Cristo é o cordeiro perfeito. Não precisa mais matar um animal. Não precisa, em outras palavras, não precisa mais viver na lei. Os irmãos estão entendendo? Não precisa mais viver na lei. Agora, a circuncisão que foi feita, um pacto. O que é a circuncisão? É uma aliança. A circuncisão é uma aliança. Feita com quem? Com Abraão e a sua descendência. Então o garoto, quando tinha 8 dias de nascido, o que ele era? Circuncidado ao 8º dia no templo. Isso mostra que ele não era mais impuro, imundo. Ele era puro diante de Deus, porque todos que são de Deus são circuncidados. E isso foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Agora, no Novo Testamento, não há necessidade de nós sermos circuncidados. Não há necessidade de eu e você vivermos a lei. Porque a circuncisão não é mais estereoticamente que era feito no homem na parte fimosa. Agora, a circuncisão, como diz lá em Romanos, é feita no coração do homem. O homem é circuncidado por dentro, a aliança é feita por dentro. Romanos capítulo 10, versículo 17, capítulo 10 diz, versículo 11, 10, 11 em diante, fala que esta é a palavra da confissão. Visto que com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a salvação. Os irmãos estão entendendo? Então, agora os hebreus estão confusos na sua mente, porque eles adquiriram o ensinamento antigo, irmãos. Eles foram ensinados no ensinamento antigo. Agora, eles que guardavam a lei de Moisés, alguns profetas, eles começam agora a seguir a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, os princípios de Cristo. E aquilo para eles torna o quê? Uma confusão. Eu estava meditando esses dias, hoje mesmo, esses dias e hoje. Eu estava meditando no seguinte: os tipos de evangelho que existe hoje atual no Brasil. E que muitos de nós seguimos. Qual evangelho eu fui ensinado, eu fui doutrinado e eu aprendi? Você olhando assim naturalmente acha que só tem um evangelho. Mas tem hoje em dia, além do dos pentecostes, né, os pentecostais, né, os crentes pentecostais, o reavivamento, lá nos Estados Unidos, na rua Azusa, tem os tradicionais, né, da Batista do Calvário, os tradicionais que não acreditam em dons espirituais, e tem os renovados que acreditam na palavra e acreditam nos dons espirituais. Além desses 2 evangelhos, existe também um neopentecostal. E qual é a forma do evangelho dos neopentecostais? Entende só, depois vocês vão compreender sobre os rudimentos e sobre maturidade espiritual, que não tem nada a ver, maturidade espiritual com maturidade física. Nós vamos passar por um processo de metamorfose, como eu falei no início. Então, os neopentecostais, voltando aos neopentecostais, 1948, um dos fundadores desse ensino, eu andei analisando, pesquisando o ensino dele, a instrução dele, é chamado de Kenyon. E depois Kenny Hagin. Kenny Hagin também é um dos que anuncia esse evangelho, que é o evangelho da prosperidade. E ele tem introduzido o papel da prosperidade no meio evangélico. De certa forma, a teologia da prosperidade, ela existe na Bíblia, mas não da forma que eles ensinam, como se fosse uma barganha, uma troca com Deus. Então, a igreja, ela começou a crescer
conquistar muitas pessoas nessa teologia do neopentecostal e da prosperidade. Então as pessoas que estão falidas, empresários falidos, pessoas que não conseguem emprego, pessoas que estão com a vida amarrada, então é apresentada para essas pessoas o reino aqui na terra, uma prosperidade aqui na terra, uma riqueza aqui na terra. E aí começa a apresentar vários quadros, campanhas. E dentro dessas campanhas eles apresentam os objetos, mudando o foco principal que tudo que orardes ao Pai em meu nome recebereis. Não é um objeto, não é uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo rudimento que é trago que vai fazer o milagre acontecer. E por que muitas pessoas ainda recebem? Por causa da fé. A misericórdia de Deus. Todos aqueles que vão com fé, esperança, em busca de Deus, eles obtêm. Mas muitos deles também são frustrados. Muitos deles são desanimados, se saem da casa de Deus, não acreditam nos milagres, mas se desviam, ficam decepcionados, às vezes são obrigados a trazer tudo que tem, fica na miséria e depois não prospera, não tem nada. Então é feita uma barganha. Essa teologia, ela prepara o homem para ter o melhor dessa terra. Ela fala que você tem que ser rico. Não existe crente pobre. E se crente for pobre e não consegue as portas de emprego, não consegue ter uma vida boa ou bem sucedida, está em pecado. Ou o diabo está aprisionando, é alguma coisa dessa. Então eles transmitem isso na mente, as pessoas aderem àquele ensinamento por falta de entendimento, e aí acaba o quê? Seguindo aquele ensinamento. Só que dentro desse ensinamento não é ensinado, não é doutrinado a doutrina da salvação. Não é ensinado sobre obediência à palavra de Deus. É ensinado a obedecer para exercitar fé, milagres, entendeu? E prosperidade. Não é ensinado sobre santidade. Não é ensinado sobre como deve ser o verdadeiro cristão, como ele deve se lidar com as situações, com as dificuldades. Tudo é levado para a prosperidade. Depois dessa teologia, que foi um passado aí, até em 98 estava em alta, depois ela teve uma decaída muito grande, entrou um outro evangelho. Nesse percurso entrou muitas pessoas ao cristianismo. E essas pessoas estão ali cegas. Você pode ver que muitas pessoas ali da Universal, elas não saem de lá. Elas acreditam naquilo, elas investem naquilo e elas dão tudo que têm. São obedientes, elas estão ali fixas naquilo. Outro evangelho que entrou dentro do cristianismo, que nós vamos entrar sobre maturidade espiritual, sobre metamorfose espiritual, é o evangelho triunfalista. É o evangelho que o cristão não vive derrota, não pode sofrer, não pode ser humilhado. Ele nasceu para vencer, ele é um vencedor. É um evangelho que vai contra os princípios de Deus, que o próprio Jesus fala lá no evangelho de João, que no mundo tereis o quê? Aflição, mas tende bom ânimo. Mateus capítulo 10, ele diz o seguinte: odiados por todos sereis, por causa do meu nome. Então, estão despregando aquilo que Jesus ensinou. Então eles estão introduzindo até mesmo letras, seja ela de pregação, de ensino e até mesmo de louvores. O homem é o centro das atenções dentro desse evangelho triunfalista. Ele não é cristocêntrico, ele é homocêntrico. O homem está no centro, você é um vencedor. Aí eles usam até as músicas, a expressão das músicas, dizendo que Deus vai te exaltar, que teu inimigo vai cair, e muitas outras letras, irmãos. O louvor, qual o intuito do louvor na palavra de Deus?
Quando você vê os cânticos dos degraus, é sempre exaltando a Deus, enaltecendo o nome de Deus. Os serafins enaltecem Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Vivemos e existimos por causa de Deus e para Deus somos criados. E Isaías diz que fomos criados para a sua glória e seu louvor. O intuito aqui na Bíblia e o intuito nessa vida é adorar a Deus, prestar o culto a uma divindade, a um senhorio que tem um domínio e um poder, e não ao homem. Então as pessoas, elas vão no intuito de ouvir palavras boas, que satisfazem o seu ouvido, que satisfazem o seu ego, que se alegra, que faz ela sair dali radiante a palavra de vitória. Quando muitos de nós cristãos que tentamos viver uma vida reta e piedosa, como diz em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e no versículo 12 diz que todos aqueles que querem servir Cristo piamente sofrerão perseguições, retaliações. Então a vida de um cristão, como diz também lá em Mateus, capítulo 12, versículo 11, desde a época de João Batista até o dia de hoje, se faz violência para herdar o reino de Deus, para ser salvo. Então eu quero dizer o quê? Que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, é aquele que aborrece as trevas, que aborrece o pecado, e que Satanás se opõe contra as nossas vidas para tentar nos parar de tudo quanto é forma. E é aonde Deus permite nós sermos experimentados e permite, depois da maturidade espiritual, discernir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bom e o que é mal. Nós lemos aqui no capítulo 5 aos Hebreus, você vai entender aqui comigo que tempo de crente não qualifica ele como um crente maduro espiritualmente. Que é isso, pastor? Olha aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 12, que diz, olha, porque devendo já ser mestre, olha só, vocês já deveriam ser mestre, pelo tempo, ainda necessita de que vos torne a ensinar novamente as quais sejam os primeiros rudimentos. O que é rudimentos? Da palavra de Deus. Ou seja, eles são hebreus que foram doutrinados na lei, agora aceitaram a Jesus, mas eles não conseguiram crescer espiritualmente. Você está entendendo? Eles têm tempo de crente. São homens aqui experimentados, homens já de idade. É necessário vos ensinar novamente sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício, sobre a mudança. Eles têm bastante tempo já, só que eles não estavam compreendendo e eles não estavam crescendo espiritualmente. O que é um crescimento espiritual? A mudança na vida de uma pessoa. Igual a Nicodemos. Igual a Nicodemos. Tem que haver uma mudança. E olha só. Versículo... ainda no mesmo versículo. Que sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Quem é que bebe leite? Criança. E você vai ver a prova disso, que nesse versículo vai chamar de menino. Menino. O que é o menino? Ele está dizendo que os hebreus que foram doutrinados, ensinados, não conseguiram crescer espiritualmente de uma forma tão... O desenvolvimento deles foram tão pequenos que era necessário começar a ensinar do beabá. As primeiras construções, trajetos de Cristo. Vou ler mais embaixo para você entender melhor. Olha, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite
não está experimentado na palavra da justiça. O que se alimenta de leite está falando. Isso aqui é para quem? O novo convertido. O novo convertido, ele está vindo para o caminho do Evangelho e ele ainda não conhece muito bem Deus. Ele ainda não sabe orar legal. Ele ainda não sabe ler a palavra legal, expressar a palavra legal. As lutas ainda são fortes para ele. Ele precisa de uma orientação, de um apoio, de uma instrução. E a instrução é o quê? A palavra. É isso aqui que está, por isso que há uma necessidade da pessoa vir aprender a palavra. Por quê? Irmãos, o crente só é conhecido mediante a situação. Quando bate a situação, a dificuldade, a crise na vida dele, ele vai ver se ele vai usar a palavra que ele aprendeu ou se ele vai ficar perdido. Se ele vai murmurar ou se ele vai dobrar o joelho e buscar a voz de Deus, a orientação de Deus. Porque a Bíblia nos dá respaldo para tudo. A Bíblia nos alicerça em tudo, Carlos. Tudo que você passa, tudo que você enfrenta, tudo que você vai passar, ela te orienta. Até mesmo quando uma luta vem sobre a tua vida, o Espírito Santo, ele prevê a você que você vai passar por uma prova. Você vai passar por uma luta, é necessária a prova. Há provas que você não entende. Há lutas que você não entende, que está no mundo maior. Há situações tão caóticas, tão terríveis em nossas vidas, que a gente fica achando que vamos morrer no deserto. Vamos morrer naquele caminho. E nós não vamos conseguir avançar. Nisso acontece uma metamorfose. É onde eu vou entrar nesse assunto, sobre metamorfose espiritual. Os irmãos entenderam o que é uma metamorfose? É aplicado metamorfose é uma transformação. E você pode entender essa metamorfose de uma forma mais clara através da borboleta. Todo mundo conhece borboleta. Conhece ou não conhece? Tem alguém aqui que não conhece uma borboleta? Quais são as fases de uma borboleta, irmãos? Olha a metamorfose que é uma borboleta. Elas cruzam, a borboleta, elas cruzam. Alguém já viu acasalamento das borboletas? Elas cruzam. E o macho introduz os óvulos dentro dela. Depois ela vai para uma planta e coloca os ovos. Depois começa a comer aquelas plantinhas todinhas. Eu boto logo o veneno. Eu não deixo a metamorfose acontecer. É lagarta. É chamada de larva ou lagarta. Tá, irmãos? Então, a segunda fase, depois da ovulação, é a lagarta. Só que a lagarta só se rasteja. É uma presa fácil de ser destruída. E ela tem que ficar na árvore. A borboleta já coloca ela na árvore para quê? Para ela ter como se alimentar, como ela se desenvolver. Senão ela morre. Se botar um ovo desse em um galho seco, vai morrer ou não vai? Vai morrer. Tem que botar onde? No verde. Depois ela passa para outra fase chamada de pupa ou crisálida. Pupa ou crisálida. O que é a pupa? Ela começa a tecer ali uma seda, a lagarta, na sua cauda. E ela começa a envolver e cria um casulo sobre aquela lagarta. Isso é uma metamorfose. Está entendendo? O processo de ovulação até uma lagarta e até entrar na pupa, ser gerado uma borboleta ali. E ali passa uns 15 dias para ela poder sair daquele casulo e voar e dar o ciclo da vida. Depois que ela vira uma linda borboleta, todo mundo quer pegar. Todo mundo diz é linda, é bonita.
E detalhe, é difícil até de alguém pegar, porque ela voa. E voa alto, voa longe. E isso acontece com as nossas vidas. Desde quando nós aceitamos a Jesus, estamos tomando leite. Estamos ainda em formação, em uma metamorfose. Nós estamos numa transformação. Nessa metamorfose, nós estamos nos rastejando. Tem dia que você se arrasta para vir para a casa de Deus. Tem dia que você se arrasta para poder orar, para poder jejuar. E quando consegue jejuar, tem dia que você tem mais vontade de voltar para o mundo, para o pecado, do que voltar para a casa de Deus. Isso é uma metamorfose. É uma transformação. É uma transformação bíblica. Porque a lagarta, quando ela está ali dentro, ninguém sabe qual é o processo que vai acontecendo ali dentro. Mas nós que estamos aqui no mundo espiritual, o processo que vai nos envolvendo e moldando o nosso caráter, formando em nós casca grossa e asas para depois nós voarmos e adquirir uma maturidade e depois termos alimento sólido e termos experiência, como diz aqui no versículo 14, mas o mantimento sólido é para o perfeito, os quais em razão do costume têm um sentido exercitado para discernir também o bem e o mal. Tremendo, né? Você vê que a pessoa aqui está falando de uma maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, Carlos, não tem nada a ver com o tempo de igreja. Que é isso, pastor? Não. Porque uma pessoa, ela pode chegar agora, ela pode se dedicar totalmente a Deus, se debruçar ao Senhor, buscar o Senhor com sede e desejos. Nesse período de busca, ela vai passar por várias situações. Perseguições, calúnias, defamações, humilhações, privações, necessidades. Isso tudo vai acontecer. Isso é o quê? Uma metamorfose que está acontecendo na vida do novo convertido. É como a pessoa diz, quanto mais eu oro, mais o quê? Falar não. Mais assombração aparece. E detalhe, quando nós viemos para o caminho do Senhor, quando aceitamos a Jesus, é necessário acontecer a primeira metamorfose, a primeira transformação em nossas vidas. A primeira transformação. Filipenses capítulo 3, nós vamos ver uma das maiores transformações na vida de um grande homem de Deus, chamado Paulo. Paulo, ele foi um apóstolo abortivo. Ele fala na sua carta que ele foi um apóstolo fora de tempo, um apóstolo abortivo. Então, ele que era um grande perseguidor, ele ensinava a lei, e ele vai falar aqui, ó, capítulo 3, vou ler aqui para vocês, tá? Olha só, versículo 5 ele diz, olha, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei por quê? Por perda, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como o quê? Ganha. O que é esterco? Fezes de animais. Para que possa ganhar Cristo. Entenda uma coisa, quando ele aceitou Jesus, quando ele veio para Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu fui fariseu, fui circuncidado, eu fui zeloso, por isso que eu persegui a igreja de Cristo. Eu era um crente fervoroso da minha visão hebraica, que eu adquiri, mas eu não conhecia a doutrina de Cristo.
Eu não conhecia Jesus. Mas depois que eu conheci Jesus, tudo aquilo que eu adquiri é considerado para mim como esterco, não me serve para nada, porque agora eu tenho uma nova vida a ser seguida. Eu tenho agora uma nova formação no meu caráter. Eu vou conhecer quem é esse Cristo verdadeiramente prometido. Então ele começou a estudar. Se você ver a história de Paulo, ele pegou alguns livros, ele conhecia os profetas, ele conhecia os livros de Moisés. E ele sabia que no livro de Moisés estava falando sobre o Messias, sobre o prometido, sobre o escolhido, sobre Jesus, sobre o mediador entre o homem e Deus. Os irmãos entendem? Então o apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele tinha no mundo, ele desconsiderou. Ou seja, uma das primeiras coisas para mim atingir uma maturidade, Denilza, diaconisa Denilza, é eu vim para o Evangelho, deixando tudo aquilo do mundo que eu vivia. Eu vivia na mentira, eu vou ter que largar a mentira. Eu vivia na falsidade, eu tenho que largar a falsidade. Eu vivia no adultério, eu vou ter que largar adultério. Eu vivia na fofoca, vou largar a fofoca. Tudo isso eu vou me desprender para poder me aderir a uma nova vida segundo Cristo, segundo o ensinamento de Cristo. Isso é uma maturidade, uma metamorfose que vai acontecer, porque a santificação é um processo gradativo. A santificação, ela não acontece do dia para a noite. Seja bem-vindo, tá, Carla? Estou te vendo aqui, hein? Amém? Não acontece da noite para o dia. Um crente, ele não consegue pregar da noite para o dia. Ele não consegue fazer uma boa oração da noite para o dia. Ele não consegue testemunhar fortemente de Cristo da noite para o dia. Há um processo na vida dele. E o processo é difícil. Não é? O que você falou, pastor? Olha, eu sei que eu estou sumido, mas... Olha, pastor, foi difícil demais até de chegar aqui. Às vezes dá vontade, mas dá um desânimo. Eu entendo, isso é um processo. Você está na metamorfose, isso não é vergonhoso não. Isso é uma metamorfose, eu não posso estar ali oprimindo ele. Cadê você, rapaz? O que aconteceu com você? Porque quando nós interferimos na metamorfose de um animal, ele pode nascer com defeito. Ele não nasce perfeito. Lembra daquele exemplo que eu falei que o homem estava fiscalizando a metamorfose de uma borboleta no seu jardim? E quando de repente a borboleta completa 15 dias e começa a sair do casulo, ela tira a primeira asa dela, a perna, e começa a tentar sair, e fica sofrendo horas e horas, e aquele homem fica agoniado em ver aquela situação. Ele vai lá, pega 2 palitinhos e puxa, e bota a borboleta para fora. Só que ele não entendia que aquela força toda era para fortalecer a asa, para abrir a asa para poder voar. Ele interferiu. Então há uma metamorfose que ninguém pode interferir na sua vida. É você e Deus que está no casulo, em uma metamorfose para poder voar. Glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Isso é normal, irmão, acontecer. Não pensa que todos os cristãos do Antigo Testamento que partiram como mártires, foi fácil para eles. Eles não negaram a sua fé. Foram fiel a Deus até a última instância. Eles foram crentes que viviam na doutrina dos apóstolos, nos rudimentos dos apóstolos, nos ensinamentos da palavra. Querido, o que vai levar um crente à salvação com Cristo? Maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela influencia no caráter total da pessoa. Tá, irmãos? Porque uma pessoa experimentada, uma pessoa madura, ela consegue enxergar o problema, a dificuldade, e ela consegue ver também a resposta. Ela não se desespera, não entra em depressão, não entra em aflição, não entra em angústia, porque ela acredita, como diz a palavra, aqueles que confiam em mim
não serão envergonhados ou confundidos. Está escrito, ele vai lembrar desse texto. Ele vai lembrar também de Isaías 64:4, que desde a antiguidade nunca houve um Deus, nunca se viu com os olhos, nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Naum capítulo 1:3 também diz: bom é o Senhor e uma fortaleza no dia da angústia para aquele que espera. A metamorfose é a angústia, é a aflição de espírito. É a mortificação do velho eu, do velho homem, da velha natureza humana. Então o apóstolo Paulo, ele começa a relatar aqui, meus amados, sobre essa metamorfose que aconteceu na vida dele, que não foi uma coisa tão simples. Você vai ver isso em Gálatas. Olha só, Gálatas. Eu anotei, eu achei interessante. Olha só, Gálatas capítulo 1. Ele vai falar o seguinte: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Ele está dizendo, ó, vocês lembram de como era meu testemunho, hein? O que eu era, hein? Lembra do testemunho de pessoas, como elas eram antes? Ele está dizendo aqui, olha, Gálatas capítulo 1, versículo 13 em diante, tá? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu persegui a igreja de Deus e assolava. Se você for ver em Atos dos Apóstolos, ele permitiu a morte de muitos crentes, muitos cristãos foi para a glória se encontrar com Cristo através da vida de Paulo, quando ele era Saulo. Ele arrastou muitas mulheres pelo cabelo nas ruas e fez muitos cristãos também blasfemar de Jesus. Que isso? Ele era terrível, ele era um carrasco. E ele narra isso tudo na carta aos Hebreus, no livro de Hebreus. Que isso, pastor? Eu nunca vi isso. Estuda aos Atos dos Apóstolos, capítulo 9 em diante, você vai ver a história de Paulo, as viagens missionárias, como Deus ia fazer com ele de perseguidor a ser perseguido. Tá, irmãos? Então ele está dizendo quem era ele de verdade, quem Paulo foi. Ele achou que o rudimento que ele foi ensinado, a doutrina era certa. Quantas doutrinas eu e você estamos no caminho de Jesus, estamos dizendo que aquilo é certo. O maior erro nosso é achar que estamos certos, sem ver a clareza da palavra de Deus. Paulo, ele jurava que ele estava certo, no caminho certo. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: não seja sábio ao vosso próprio olho, não seja santo demasiadamente, não seja justo demasiadamente, porque destruirá a ti mesmo. Porque por mais que eu me santifique, por mais que eu ore, por mais que eu pregue ou que eu ensine, eu sou dependente de Deus. Eu sou falho, eu erro, eu peco. Eu tenho instrução, não me capacita melhor do que você. Não me gabarita melhor do que uma pessoa que está crescendo espiritualmente. A diferença dele para mim é o tempo que eu tenho no Evangelho e o tempo que ele está vindo. Mas só que o tempo que ele tem e o tempo que eu tenho, se ele se entregar à obra de Deus e à palavra de Deus, ele pode amadurecer mais rápido do que eu. Está entendendo? A maturidade espiritual, ela é diferente da maturidade humana, do ser humano. E a prova disso nós vimos ali no capítulo 5 de Hebreus, que vocês são mestres. Vocês são mestres. Há tempo. E ainda precisa que eu vos ensine de novo. Ou seja, a palavra aqui está nos orientando. Ele diz assim, olha, versículo 14: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O que é exceder? Diaconisa, ele era mais fiel e mais dedicado que os próprios fariseus e judeus daquela época, no judaísmo. Ele era muito zeloso, sabe aquele crente zeloso, fervoroso? Ele era dessa forma.
Só que ele estava no caminho errado, ele estava no ensinamento errado, na doutrina errada, e ele achando na mente dele que aquela era certa, por isso que ele agia assim. Assim acontece conosco. Quantas vezes nós estamos no caminho errado, às vezes tomando o caminho errado, às vezes achando que estamos no caminho certo, crente daquilo que pode nos levar para um caminho tortuoso de destruição. Aí diz, olha, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim era um apóstolo. Parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém. Depois de 3 anos, ou seja, ele não aceitou Jesus e já foi para o caminho da obra, fazer a obra de Deus. Houve um processo, houve um treinamento, houve um ensinamento. Primeiro Deus mandou Ananias ir na casa lá onde ele estava, orar por ele, Deus tirar as escamas dos olhos dele, ensinar sobre Jesus, sobre o caminho, batizar ele. Ficou 3 anos ali aprendendo, para depois, obrigado. Você está vendo? Irmãos, se eu mandar alguém aqui para uma obra na África, você antes está preparado e saber o que atua a cultura da África. E você sabe que aonde a maior concentração de bruxos e feiticeiros mais poderosos do globo da terrestre é na África e na Índia. Sabe? Flutuavam, mas eles vão daqui para lá, para ser formado lá. Lá, de 4 em 4 anos, há uma organização de todos os magos e bruxos do mundo. Os bruxos, os 4 bruxos maior do Brasil, o 2º bruxo maior do Brasil, todos eles dão o seu testemunho que eles vão para lá, para ser formado lá. E eles botam até a esfera de metal na cabeça e no joelho fazendo um triângulo para exercitar poder. Eles dão, alguns deles, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17... Aquele que se une ao Senhor torna-se um só. O espírito do homem, quando se une ao Espírito de Deus, torna-se um profeta, uma profetisa, um homem muito usado e ousado por Deus. Mas o espírito do homem, quando se une ao espírito das trevas, se torna um bruxo, um mago, um feiticeiro, uma pessoa que flutua. Mas esse flutuar, não é que ele flutua normal, são demônios que estão sustentando eles no mundo espiritual. Entende? Então, para uma pessoa ir para um lugar desse, ela tem que ter experiência de batalha espiritual. Ela tem que ter discernimento do que, às vezes, até a enfermidade, até a luta que você passa, para você discernir se é Deus ou não. A pessoa está profetizando, está pregando, está ensinando, você tem que ter um discernimento apurado para saber se é Deus ou não. Para discernir. Por isso que dentre os 9 dons, um dos dons mais importantes é o dom de discernir espírito. Filhinho, provai o seu espírito, porque já tem se levantado no meio de vós muitos falsos profetas. Lá na carta de João, 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante, fala sobre isso. Provai, experimenta, vê se é ou não é. Não creia em qualquer profecia. Não creia em qualquer revelação, não creia em qualquer palavra, não que seja incrédulo, mas ver se é de Deus. E a maior forma de ver se é de Deus, rapidinho, sabe qual é? Maturidade espiritual. Porque quando a pessoa tem maturidade espiritual, ela tem intimidade com Deus, ela tem discernimento, então ela sabe na hora que é Deus falando. Não precisa nem fazer prova, porque ela sente na hora a presença de Deus. Fala agora. Mas eu só me pergunto, porque é favorável ao Senhor, que sonho é esse? Estava na sua palavra que eu precisava de uma resposta. E nesse sonho Deus me respondeu. Tudo que eu sonhei, Deus me respondeu na palavra. Aí depois eu me acalmei, porque aí foi a confirmação de Deus, né? Porque o que
Isso aí, irmãos, é um costume que toda a igreja do Senhor, sem exceção de nenhum de nós. Qual foi o erro de Josué? Qual foi o erro de Josué? Alguém sabe qual foi o erro dele? Consultando. Não consultar a boca de Deus. Sabe qual é um dos maiores erros nossos? Não consultar Deus primeiro. Nós vamos, entramos de cabeça, depois quebramos a cara, depois choramos. Não consultamos a Deus. Então isso é um hábito que o crente tem que ter. Olha, irmãos, até um creme dental, um papel higiênico, tudo que ele for comprar, ele tem que orar, apresentar a Deus, perguntar se eu posso ou eu não posso. Deus vai comigo, me guarde, Deus me protege. O crente, ele está sobre um elo de Cristo, uma proteção de Cristo. Olha, irmãos, eu vou botar um negócio aqui para vocês. Ah, não. Apaguei. Apaguei. Pode falar, pode falar. Pergunte, cara. É perguntando que se aprende, hein? Sim. Olha só. Eu falei que a Bíblia tem resposta para tudo. Quando nós oramos e não temos resposta. O que a Bíblia diz? A Ana orou quantos anos? 25 anos, pedindo um filho. Ela só foi respondida quando ela mudou a oração dela. Ela disse: Deus, me dê um filho, 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 me dê um filho. Deus não deu. Ela era direitinha, ela era fiel, estava ali cultuando o Senhor, adorando o Senhor todo ano, mas não recebia. O problema não estava em ela pedir, como ela pedir. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, eu sempre bato nessa tecla aqui. Esta é a confiança que temos em Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. O segredo é, tudo que você for pedir, que seja para a glória de Deus. Que às vezes nós pedimos algo e Deus contempla o coração. Senhor, eu quero um ômega, eu quero um carrão. E aí Deus sabe que o nosso coração, por ganhar aquele carrão, vai se acabar por aí. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ganhar 1 milhão. Ou um emprego, alguma coisa, irmãos. A gente tem que orar, Senhor, segundo a tua vontade. Primeiro, pedir, Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e peleja? Porventura não vem dos vossos membros? Por quê? Pede e não recebe, porque pede mal, pede para gastar no vosso deleite. Não, irmãos, a gente pede, olha, muitos, olha aqui para mim, presta atenção, olha o diálogo aí, hein? Ó, muitas vezes nós temos o costume, isso é maturidade espiritual também. Por falta de maturidade espiritual, às vezes muitos de nós cristãos pedimos uma coisa, às vezes não é para a glória, é para mostrar, para exibir, para as pessoas verem. Isso acontece, irmãos. Se eu disser que é mentira, eu estou falando a verdade. Isso acontece geral. Isso é verdadeiro. Isso não pode haver, mas existe. Deus que sonda e prescuta o coração do homem, até no mais íntimo, Ele sabe. Na verdade, olha só, Filipenses também, Filipenses capítulo 1, vamos ver aqui Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 ao 18, quem achou até pode ler. A prisão de Paulo contribui para o proveito do Evangelho, é a metamorfose, ninguém ela consegue avançar sem antes passar por esse processo. Então, o versículo 14 ao 18, alguém pode ler? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas agendas, ousam falar com mais desaforamento. Amém, solta aí, rapidinho, olha só, escute uma coisa. Na minha tradução, ela está dizendo assim, olha só. De maneira que minhas prisões em Cristo
foram manifestadas por todas guarda pretoriana e por todo lugar. Não, é o 14. Né? Muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiança em temor. Me diz uma coisa: quando você é experimentado, você está no deserto e você vai e prega de Jesus, quantas vezes você falou com mais ousadia e mais confiança de Cristo? Já aconteceu casos assim? De você estar um bagaço, passando uma situação difícil, e aquele momento Deus te encher e você falar com mais ousadia, mais autoridade. Parece que naquele dia você está grande, você se enche de tanto poder e sabedoria da parte de Deus. Então tem coisas que não é para a morte, é para um aperfeiçoamento. Desde quando uma prisão, olha, Paulo estava preso. Só que a prisão que ele estava preso não foi para a destruição ou desânimo dos irmãos. Causou um ânimo, mas eles começaram a pregar com mais confiança, com mais ousadia, sabendo que mesmo preso, Deus usava ele para pregar a palavra. E lá mesmo preso, família estava sendo salvo, o cárcere estava sendo abalado, Deus estava enviando anjo para quebrar a cadeia, Deus estava fazendo as estruturas ser abaladas pelo poder da oração. Então o que para a gente parece muitas vezes ser morte, é um obstáculo que Deus coloca para nos trazer uma maturidade espiritual, para você pregar de Jesus com mais ousadia, com mais convicção, com mais certeza. Deus ele socorre o homem quando está passando necessidade. Quando você está na aflição, ele vai lá e te socorre. Quando teu casamento está quase destruído, ele vai lá e restaura. Aí você vai contar aqui de Jesus com mais fé. Com mais fé. Tá só. Queridos, é tremendo. Eu não vou contar um negócio para não estragar aqui. Para não estragar aqui. Mas tem alguns, porque a maioria aqui estão aqui domingo, vão estar aqui. Eu não vou poder estragar essa notícia. Mas eu vou deixar que o próprio evangelista Reginaldo, ele conte aqui o que aconteceu com ele. Tá? Isso foi algo surreal. Coisa sobrenatural de Deus na vida dele no Rio de Janeiro. Sabe? A gente pode olhar a pessoa, por menor que seja, por mais significante que seja, mas se uma pessoa é fiel com Deus, ela tem o mover de Deus sobrenatural. Eu posso falar de mim, o que aconteceu comigo certa ocasião, que um homem veio para me bater, e quando ele socou o meu rosto, quando chegou aqui perto, a mão dele ficou paralisada, e ele se manifestou naquele momento pelo poder de Deus. O ladrão disse: só vai roubar isso aí. Quando chegaram, olharam para mim: não, deixa esse passar, isso aí não, esse não toca. Então quando você vive a palavra de Deus, uma coisa é eu pregar, outra coisa é eu viver a palavra de Deus. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu adquiro experiência, maturidade, entendimento, certeza das coisas. Olha só, o próprio Jesus fala sobre maturidade, ensinando lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, como foi falado esses dias aqui, sobre os dois alicerces. As duas casas que foram edificadas nos alicerces, da rocha e da areia. Vento, o que é vento, irmãos? Tribulação, necessidade. Apóstolo Paulo disse: eu fui perseguido entre os próprios irmãos. Os próprios irmãos tentaram matar e entregar a Paulo. Isso não acontece nos dias atuais conosco? Ele passou nudez, ele passou fome, ele foi chicoteado, ele apanhou de vara 5 vezes, ele foi apedrejado, jogado para fora da cidade, tido como morto. Achavam que ele estava morto. Ele acordou, despertou, levantou e voltou para a cidade de novo. Aí Deus derramou o poder e a glória na vida dele, que todos se converteram. As pessoas estão esperando alguém maduro que transmite segurança, poder, autoridade, e as pessoas acreditem. E
somente as dificuldades elas vão te capacitar para uma maturidade espiritual. Se não houver dificuldade, porque lá em Filipenses diz assim, olha, aquele que vos chamou das trevas, ele mesmo vos aperfeiçoará para toda obra de Deus. É interessante, né? Versículo, olha só o versículo aqui, olha. Leia aí, missionário, 15. Alguns definitivamente procuram a Cristo por inveja e por porém o fato de não avançar. Uns. E o versículo 16? Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Tá, a minha diz, ó, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando, acrescentando aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Está aqui um ensinamento muito extraordinário para as nossas vidas. Um ensinamento para nossas vidas. O apóstolo Paulo ele não está olhando para os tipos de pregadores, para os tipos de ensinadores, para os tipos de crentes que estão ali ou estão lá. Ele diz, importa que pregue a palavra. Se Cristo seja anunciado, tudo bem. Alguns irmãos vemos pregar porque quer ser bajulados. Outros querem ensinar para ser exaltado. Outros para ser reconhecido na mídia. Outros para ganhar ibopes. Outros para competir, a competição de pregador, de ensinador. Não importa, o importante é que pregue Cristo. Agora, a atitude de cada um é que vai ser prestada conta diante de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, que não compete a mim julgar eles, ir lá e defender. Olha, hoje em dia o que nós vemos é debate. Debate. E a Bíblia diz que o debate não procede de Deus. Ao homem herege, depois de demonstrar uma ou duas vezes, evita-o. Cada um prestará conta de si. O importante é eu fazer a minha parte. É eu proceder os meus ensinamentos. Se a pessoa vive ou não vive, deixa de viver ou não importa. Olha, uma das funções que é colocada para o pastor, para o ensinador, é o seguinte: ele só tem que pregar, ele só tem que ensinar, mas ele não pode obrigar. A questão de viver não pertence a mim, pertence à pessoa que ouve. Por isso que Jesus falou: aquele que ouve e pratica a minha palavra, comparei a um homem prudente que edifica sua casa sobre uma rocha. Agora, aquele que não pratica a palavra, ou seja, o que não é praticar a palavra, é não viver. É não viver. Olha só, maturidade espiritual, vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 3. Tá? 1 Coríntios, capítulo 3. Tá? 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo ensinando os crentes de Coríntios, primeira carta aos crentes de Coríntios, eram crentes, olha só, uma pessoa, Rafael, né? Rafael é uma pessoa que tem dons espirituais, os 9 dons, é batizado no Espírito Santo, prega bem, ensina bem, rodopia, faz o que for, não qualifica ela como uma pessoa madura espiritualmente. Tem nada a ver. Porque eu posso fazer tudo isso e ao mesmo tempo eu ter inveja, eu mentir, eu ser falso, eu fazer muitos agravos. Eu posso fazer tudo isso
E isso vai mostrar que eu não sou maduro espiritual. Olha o que diz aqui 1 Coríntios. Olha só, como Paulo trata esse tipo de crente que tinha os dons espirituais. Olha, o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. O que causa dissensão nas igrejas é um espírito chamado mundano. Olha só. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos. Olha só, a mesma palavra meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda, agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. E ele diz mais, porque dizendo, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Porque quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro dos quais crestes? Em outras palavras, ele está dizendo, há favoritismo no meio evangélico. Isso é uma abominação diante de Deus. Não pode haver favoritismo, não pode ter o partido do pastor, não pode ter o partido do Carlos, o partido do presbítero Manel, o partido do evangelista ou da missão. Não pode haver isso na igreja. Mas isso é o que acontece no meio do povo de Deus, que é um espírito mundano que faz com que nós vemos o irmão como inimigo, não como aliado, como amigo. Entenda uma coisa, eu recebi uma revelação de Deus, que o propósito do diabo é mudar a estratégia de Deus, os ensinamentos de Deus. Porque antigamente os crentes do Antigo Testamento, os crentes primórdios, eles morriam defendendo a sua fé. Eles iam ser comidos pelos leões, pelas hienas. Eles eram torturados, mas eles não negavam Cristo. Eles morriam como mártires. Agora, hoje em dia, para o diabo matar um crente desse como mártires, é um desperdício para ele. Por quê? Vai fazer com que muitos outros morram como mártires. Agora, ele conseguia aprisionar a pessoa na igreja, fazendo o que ele quer. Ele não prende a alma da pessoa e a pessoa não pode perder a salvação. Porque a inveja vem de Deus? A inveja não é maligna, mundana, brigas, dissensões, não é mundano? Eu falei para vocês que eu dirigi uma igreja que fechou a igreja porque a irmã brigou com a outra irmã e as duas saíram no tapa, se batendo, foram lá para fora e aquilo tornou-se um escândalo. Então você vê que isso é mudaníssimo. Isso aí foi uma seta, uma atuação do maligno para colocar uma divisão, uma contenda. Então isso não pode ter, isso aí não é crescimento nem maturidade espiritual. Porque uma pessoa, quando atinge a maturidade espiritual, ela consegue discernir o bem e o mal, como nós lemos no versículo 14. Então ela vai saber quando o adversário quer me setar. Porque quando você está orando, está jejuando, está buscando, você não é mais resistente às lutas, às perseguições. Você nem liga quase. Para de orar, para de jejuar, para de buscar, para de ir para a casa de Deus. Esse demônio, isso é o diabo usando ele. Porque nós olhamos o diabo na vida da pessoa. E aí nós temos ela como nosso inimigo. Mas na verdade o inimigo não é ela. Porque também está sendo vítima do adversário para usar contra mim. Ou contra você. Ou contra a igreja. O foco é para você perder a salvação. O foco é para você não amadurecer. O foco é para você não crescer espiritualmente. Porque, irmãos, Deus já sabe qual será a tua trajetória no futuro se você passar por todos os processos, por todas as metamorfoses. Olha o que ele diz aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Isso aqui é necessário acontecer com cada um de nós. E se não acontecer, tem alguma coisa errada. Eu vou ler aqui capítulo 5. Pregar a palavra do Senhor não é bom?
e ver uma pessoa ser curada não é melhor ainda? Uma pessoa, irmãos, olha para mim e me diga com sinceridade aí vocês aí. Se Deus usa vocês para fazer um milagre, vocês vão ficar como? Maravilhados, não vão? Mas ao mesmo tempo que vocês são usados por Deus, vem uma perseguição sobre vocês, e vocês são humilhados, são batidos, espancados, expulsos, vão ficar tristes? Depende da maturidade da pessoa. Depende de como você